Bom dia. 1 Coríntios 7. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Eu já fiz vários estudos, falei várias vezes sobre este capítulo, mas estou falando mais uma vez. Este é um capítulo que é dedicado exatamente para falar sobre a questão do casamento. E versículo 1 diz assim: agora, em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Então Paulo já respondendo a carta que os coríntios, a igreja de Corinto, tinha enviado para ele, questionando, sobre a questão do casamento. Ele disse: olha, é bom, o ideal seria responder na carta de vocês. O ideal seria que o homem não tivesse relações sexuais, não mantivesse contato com a mulher. Essa é a resposta dele direta, mas aí ele vai explicar o porquê ele pensa assim. Porque antes de nós falarmos hoje, não, o ideal seria que o homem não tivesse, não se abstivesse, de relações sexuais. Se fala assim, vai falar, não, porque a pessoa é um eunuco, é um homossexual, qualquer coisa, mas não é essa a verdade. Temos que entender o porquê que Paulo está falando isso, Ele diz assim, no versículo 2 ele fala: porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O problema é que as pessoas deveriam ser ensinadas, treinadas sobre a questão do casamento. Porque as pessoas hoje casam sem ter a menor noção. E principalmente hoje em dia, quanto mais nos aproximamos dessa modernidade, que eles alegam, mais as pessoas estão banalizando o casamento. Hoje casam como se fosse uma experiência. Aí eu vou casar, se der certo, bem, se não der, eu me divorcio, se não der, eu me separo, São muitos, eu falo porque eu lido nesta área, e são várias as pessoas que com um mês de casado, eu tenho várias pessoas que com um mês de casado já querem divorciar, e mais, eu tenho pessoas que me procuraram que na lua de mel já se separaram, já voltaram para divorciar. Então aquela preparação, e as mulheres sempre querem, sonham, com o casamento, aquela cerimônia, vestido noivo, aquele tipo de coisa. Às vezes fica muito focado naquilo e não para pensar a responsabilidade que é o casamento. Nós temos que entender que um casamento tem muita responsabilidade. Quando as pessoas se casam, eles estão abrindo mão da sua individualidade. É como o Senhor disse, junta duas pessoas em uma. Então, quando se casa, existe a responsabilidade em todas as áreas. O homem tem que manter-se, ele é obrigado. Um português claro é esse, ele tem que ser consciente que ele tem que manter relações sexuais com sua esposa, ele tem responsabilidade de manter a casa, ele tem responsabilidade de estar dando carinho, atenção à esposa. Da mesma forma, a esposa ou o marido. Então são muitas as responsabilidades. E nós temos que entender que quando está namorando, a maioria das vezes as pessoas não conhecem o outro como deveria. Aí depois que casa vai descobrir que as pessoas, não é somente só virtudes, não. Mas tem uma série de defeitos, tem uma série de manias, tem uma série de atitudes que não condiz com aquilo que você espera, com o que você quer. Então começa a entrar em confronto. E eles não estão hoje, eles casam não preparados para ceder. Porque tem que um ceder, o outro também para que dê certo. Porque o compromisso, as pessoas estão querendo casar, não quero casar para me ser feliz. Não tem que preocupar em dar carinho, atenção, fazer a outra pessoa feliz. Se não fizer a outra pessoa feliz, com certeza o casamento não vai dar certo.
Então, esta é a preocupação, não é somente ser feliz, é fazer o outro feliz, é cuidar do outro lado, é saber que é uma só carne, então tem que cuidar da outra carne. Por isso que Paulo falou, olha, é melhor que você não tocasse, não se envolvesse, não tivesse manter relações sexuais. Mas, para evitar o pecado da fornicação, o pecado da fornicação é todo aquela que mantém relações sexuais sem ser casado, está cometendo o pecado da fornicação. E os fornicadores também não herdarão o reino do céu. Então, para evitar esse pecado da fornicação, de estar mantendo relações sexuais ilícitas, é ilícita porque a relação sexual só é um direito exclusivo dos casados, para não incorrer nesse tipo de pecado, então que se casem. Mas sabendo, deve saber antes as consequências do casamento. Versículo 3. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com seu marido. Então veja você uma coisa, não tem, o homem quando casar ele tem que estar ciente que ele está assumindo um compromisso de satisfazer sexualmente a sua esposa enquanto ela quiser, enquanto ela desejar. Da mesma forma, a mulher está assumindo o compromisso de satisfazer sexualmente o seu marido enquanto ele desejar, enquanto assim ele quiser. Porque nós vamos ver mais à frente, que vai falar que o corpo de um não pertence, o corpo de um pertence ao outro. Muito bem. Então, casou, não tem mais essa desculpa, não, hoje eu não estou afim. Hoje eu não quero, hoje eu estou com dor de cabeça, eu estou cansado, eu cuidei da casa, eu cuidei das crianças, não existe mais, é uma obrigação da esposa satisfazer, atender as necessidades sexuais do marido. Isso é fato. Da mesma maneira o homem. Não é essa desculpa, chegou não porque eu trabalhei muito hoje, eu estou cansado, não. Ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto para dar carinho, para dar atenção à sua esposa, ele tem que estar pronto para atender sexualmente a esposa. E nós sabemos que no caso do homem é mais difícil, e por isso que eu falo que tem que ter conhecimento, porque o homem, quando está cheio de problemas no trabalho, se tem um problema econômico, financeiro, qualquer que seja, qualquer outra coisa, é mais difícil para ele manter relações do que a mulher. Então, por isso, antes de casar, é necessário entender isso. Primeiro que quando se casa, logo no início, aquela empolgação toda, às vezes é uma paixão, tá cheio de amor, cheio de tesão, de desejo, são jovens e tudo mais. Mas com o tempo, já não sente mais o mesmo desejo, tanto o homem quanto a mulher. Pela mesma pessoa. Vem os problemas domésticos, vem todas as responsabilidades que envolvem o casamento. Conclusão. Aí já não tem tanto interesse sexual. Aí um tem, mas o outro não tem. E é obrigatório ter. É uma obrigação, um compromisso que assumiu. Aí o homem começa a não cumprir o seu papel. Aí a esposa começa, às vezes, mesmo que não venha trair de fato, mas às vezes em pensamento. Conclusão. Ele é responsável pelo adultério, porque só entrar em pensamento já é adultério para o Senhor. E os adúlteros não herdarão o reino do céu. Ela vai prestar conta desse adultério. E ele também, a esposa não está atendendo, vai prestar conta desse adultério. Então, nós temos que ter esta consciência. Nós temos que entender isto, para que não venhamos permitir que as pessoas casem na inocência,
Hoje a igreja, templos, né, pastores, né, estão orientando os jovens a casar. Ah, não, namorou, casa, não pode ficar muito tempo namorando para não cair no pecado da fornicação. Mas não ensina a responsabilidade do casamento. Então eles casam na cegueira. Tem muitos jovens dentro da igreja, eles estão casando e ficando pouquíssimo tempo casado, já estão separando, já estão divorciando. Culpa nossa, porque não estamos orientando, não estão ensinando o jovem, não estão falando sobre o casamento. No passado, o casamento era levado muito mais a sério que é hoje. Nós encontramos ainda pessoas idosas aí, que estão com um casamento de 60 anos, 70 anos, de casados, nós encontramos. Aquela geração, mas essa geração atual agora, você encontra muitos que não ficam 2 anos casados. A quantidade de pessoas que eu atendo, que falam, não, 3 anos casado, 4, já divorciou por esse e por aquele motivo. E outra coisa, às vezes motivos banais. Nós temos que ensinar os jovens que unir 2 pessoas não é fácil. Como eu disse antes, as pessoas têm que ceder, cada um tem que ceder. Por que tem que ceder? Porque não descobrir que o outro lá tem manias, nós também temos manias. Às vezes o nosso hábito, a nossa mania vai de confronto da outra pessoa, né? O homem tem que entender que ele e a esposa não trabalham junto. A esposa é uma ajudadora somente. Então, não é deixar não a responsabilidade da casa toda da esposa, não, é dos dois. Ele tem que estar ali ajudando. E principalmente agora que nós vivemos numa sociedade que quase que a maioria das mulheres, as jovens, todas trabalham também fora. Então, da mesma forma como ela trabalha fora também, é obrigação do homem dividir as tarefas do lar. Então nós entendemos que o homem tem que cumprir a obrigação sexual com a esposa com o marido. Versículo 4. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Então nenhum dos dois tem autoridade sobre o corpo. Não, eu casei, o meu corpo pertence à minha esposa, o da minha esposa pertence a... Não, então não existe essa separação. Ah, não, eu vejo homens se negando às suas esposas se negando aos seus maridos, estão conduzindo um outro para o erro, para o pecado. Temos que aprender que não é assim o casamento. Casamento é uma união total. Da mesma forma, casam hoje e querem manter segredos. Ah, não, eu tenho que ter, a minha esposa não pode abrir minha correspondência. O meu marido não pode abrir minha... Quem disse que não? Então eu tenho que ter senha no celular, senha no Facebook, senha no Instagram, nas redes sociais, Twitter e tudo mais. Claro que não. Entre marido e esposa, tudo bem, que tem senha, tem tempo de segurança, mas que a esposa sabe, o marido sabe da esposa, a esposa sabe do marido. Não pode ter segredo, não pode esconder nada um do outro. É tudo junto. É o conjunto. A partir de agora é uma só carne, não existe divisão. Quando você chega, casa, mas ao mesmo tempo você está querendo viver a vida de solteiro, você quer manter sua individualidade, você já está errado, você está destruindo o seu casamento, a sua família, e você vai acabar no divórcio e vai querer aventurar no segundo, terceiro casamento. Conclusão, você está fadado ou fadada ao sofrimento, à vergonha e desonra eterna. Não tem escapatória. Então, entender isso. Falar, olha, o meu corpo pertence à minha esposa. O meu corpo pertence ao meu marido. Então, ambos se darem um ao outro. É necessário isso. Casou é uma união total. Por isso que a palavra de Deus fala assim, o homem largará pai e mãe, unir-se a mulher, será uma só carne. Então, você largar, você não está unido com a sua família. Porque tem essa história, não. Eu tenho que ir na casa do papai, eu tenho que ir na casa da mamãe, eu tenho que ficar lá todo dia, tudo na casa do papai. Mas não, acabou isto. Estou dizendo que você tem que ficar com raiva dos seus pais, separar deles, não.
Mas tudo bem visitá-los, tudo bem. Mas é errado também você trazer seu pai ou sua mãe para morar com você. Sua mãe vai ficar dando palpite no seu casamento. Porque a mãe e os pais olham como filho. Ah, não, e o marido ou a esposa olha como o seu cônjuge. Ele não vai olhar como filho. Ah, não, porque as mães falam, não, porque a roupa do meu filho eu cuidava assim, assim. Tá, você como mãe, mas agora a esposa cuida dessa maneira. Porque fulano fazia isso, eu antes de casar eu fazia assim, a comida que ele gosta é essa, tá, mas ele nunca me disse, se ele gostar eu faço, senão vai fazer assim. Devemos compreender isso. Não existe, todo mundo fala, não, a sogra é boa, é maravilhosa, tá, mas vamos manter uma certa distância. Você tem a sua família agora. Você não tem que estar naquela, não, papai, mamãe, viver debaixo da saia do seu pai, viver debaixo da saia de sua mãe, não. A prioridade agora é a sua esposa, é o seu marido. Vocês são uma só carne e você com seus pais não são uma só carne. Então é necessário unir-se a eles. Isso que é preciso. Versículo 5. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrar à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Ah, não tem essa, ah, não, tô na igreja agora, fazer uma consagração, eu vou estar em jejum. Ah, vou ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias e nesse período não vão manter relação sexual. Não existe isso não. Casados, não existe isso. Ah, não, você e seu marido, você e a sua esposa, se concordarem, se não chegarem a um acordo, nós vamos ficar em jejum, que um dia, 24 horas, tá? 2 dias no máximo. E depois volta novamente a manter relações normais, a ter uma vida normal, por quê? Senão pode ser tentado de Satanás o quê? Você, por mais que você fale que está em jejum, está consagrando, mas aí você não está tendo relacionamento sexual. E o diabo sempre vai colocar alguém ali que vai lhe atrair, vai encher seus olhos e você acaba errando, pecando. Mesmo que não seja carnalmente, mas já em pensamento, já adulterou. E diante de Deus a mesma coisa que qualquer outro pecado. Vai para o inferno. A esposa da mesma forma. Então não tem essa. Ah não, eu estou na igreja, não tenho tempo, eu não vou. Não. Tem que manter sim. É necessário manter acesa essa chama. É necessário sempre os dois procurarem manter esse relacionamento sexual. É necessário o homem aprender. Você está cheio de problema no trabalho, os trabalhos chegam até na porta de casa. Daqui para cá agora eu vou dedicar a minha esposa. Daqui eu vou dedicar a minha família, o meu lar. Da mesma forma da minha esposa. Não leva para o quarto, não leva para a cama os problemas. Se você ficar trazendo problemas para sua cama, seu casamento não vai durar. Deixa os problemas por lá de fora do seu quarto. Tranca ele lá fora. E dedica-se, está com sua esposa, vai dar atenção, vai fazer carinho, vai ouvir. Tá? O homem quando casa tem que entender que a mulher tem necessidade de falar. Né? Então o homem tem que estar preparado para emprestar-lhe o ouvido, para estar ouvindo o que elas falam. Mesmo que seja algo que não tem interesse para ele, mas ele tem que ouvir. Tem que ceder. Por isso que eu falo que um tem que ceder, o outro tem que ceder. Da mesma forma que a mulher também cede a uma série de manias, de práticas nossas, os homens, que elas não gostam, elas não concordam. Mas a mulher ela já é mais maleável para isso. Elas concordam mais em ceder do que os homens. Então, por esses motivos que casamentos não dão certo. Cada um querendo ver para si, o egoísmo dominando. Essa que é a realidade, é o egoísmo. Vamos abandonar isso. Casou, meu filho. Olha bem, você acha que você dá conta de manter um casamento? Nós lembramos lá quando Jesus falou sobre o casamento, o discípulo falou, caramba, se essa é a condição de casado, é melhor que eu não me case.
É melhor como não se casa. Jesus falou, não, realmente, esse dom não é para todos. E mesmo muita gente sem ter esse dom, né, para casar, aventura em casamento, ficam destruindo vidas. Porque simplesmente divorciam, a outra pessoa casa novamente, ele também, ou seja, adultério sobre adultério sobre adultério. Destruição, morte eterna. É necessário tenhamos compreensão das responsabilidades sobre o casamento. Versículo 6. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. As pessoas vêm falar, não, Deus mandou casar. Deus não mandou ninguém casar, não. A palavra dele, lá no início, ele disse assim, é bom que o homem não esteja só. Por que para não esteja só? Para não dar abrasado, para não dar ali afogueado, cheio de tesão e acabar cometendo bobagens. Entendeu? Tem que casar, não. É bom que se você conseguir viver bem, você não anda preocupado com sua vida sexual, aquele desespero sexual, cheio de tesão. Você está bem? Então não case. Não case. Dedique mais a viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Nesse mesmo capítulo, mais à frente, Paulo fala os casados cuidem como agradar o cônjuge. Como agradar o cônjuge. Já o solteiro cuida de como agradar o Senhor. Porque quando estão casados, o primeiro ministério é a família. O primeiro ministério não é a igreja, não é nada não. E sim a família. Então, por Paulo falou, no versículo 7 ele fala, olha, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um determinado modo, outro de forma diferente. Falei, queria que todo mundo fosse igual eu. Paulo era solteiro, não casou. Né? É uma coisa que ele não deixou, não foi ele, Paulo ter filho, não casou, nada disso. Então ele falou, olha, ele teve vários filhos na fé. Então ele fala da seguinte forma, não queria que todo mundo fosse igual eu. Mas acontece que cada um tem o dom. Meu dom foi esse, ficar solteiro. Né? Então cada um tem outro. De casar, tudo bem. Mas se casar, fique sabendo da responsabilidade. E mais à frente ele vai dizer, olha, eu queria evitar esse tipo de sofrimento a vocês. Mas já que vocês querem casar, que casem. E essa que é a realidade, mas sabendo que tem responsabilidade e que vai trazer sofrimentos. Ok? Então, eu li hoje 1 Coríntios 7 até o versículo 7. Tá? Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso sempre eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.